Fala, seguidor do Treino em Foco, tudo bem com você? Eu sou o Jefferson, essa é a série Performance em Foco e hoje eu trago para vocês uma proposta de treinamento calistênico para fortalecimento de corredores. Logo depois da vinheta, a gente começa o vídeo e começa essa proposta de treinamento. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês uma proposta de treinamento calistênico. Há umas 2 semanas atrás, eu trouxe um vídeo de treinamento de força, o treino que nós estávamos executando naquele momento, e também trouxe alguns embasamentos fisiológicos e metodológicos daquele treinamento, por que treinar aqueles exercícios, por que treinar daquela forma. Se você não viu esse vídeo ainda, indico que você procure ali na playlist da série Performance em Foco e assista ele para poder entender. A ideia desse vídeo de hoje é porque muitas pessoas não gostam de treinar na academia ou não têm acesso ao treino em uma academia. E como eu já mencionei também naquele vídeo do treinamento de força, o treinamento neuromuscular também é muito importante para o corredor, para que ele consiga melhorar a eficiência da sua corrida e também ter uma musculatura mais forte, a fim de diminuir o estresse articular nas sobrecargas que se tem no passo da corrida. Então, como é que no treinamento calistênico, onde o nosso objeto de treino é apenas o corpo, a gente vai conseguir, por exemplo, para que pessoas diferentes, com níveis de condicionamento diferentes, consigam executar determinado exercício. E isso, a resposta vem da biomecânica. A gente consegue fazer algumas adaptações, ora para intensificar, ora para diminuir a intensidade dos exercícios, a fim que a gente consiga ter uma progressão adequada e qualificada da execução de determinado exercício. Então eu vou listar agora para vocês aqui alguns pontos biomecânicos que podem intensificar o treinamento ou tirar a intensidade se a gente utilizá-los ou não utilizá-los. Então o ponto número 1 é a amplitude de movimento. Qual é a amplitude que nós vamos trabalhar num agachamento, por exemplo? Eu vou trabalhar com uma amplitude bem grande, eu vou trabalhar com uma amplitude reduzida. A amplitude ela vai ser um fator muito importante para definir a intensidade do treinamento. Um segundo ponto biomecânico importante é o tempo de tensão muscular, ou seja, o tempo que a sua musculatura ficará tensionada. E ele nos leva a outros 2 pontos. Um é um ponto de descanso, onde, por exemplo, eu estou executando o agachamento. Então, fiz o agachamento, retornei à posição e eu estendo completamente os meus joelhos. Nesse ponto, ele viu muito a tensão na musculatura de quadríceps, porque o meu peso corporal está apoiado exatamente no eixo de quadril, joelho e tornozelo. Então não tem uma tensão na musculatura. Isso, se eu fizer uma execução de 15, 20, 10 repetições do agachamento e em todos os pontos eu utilizar o ponto de descanso, eu estou tirando a tensão da musculatura. E um outro fator que vai afetar o tempo de tensão muscular é a fase concêntrica e excêntrica. Se a gente vai fazer uma fase concêntrica mais lenta, uma fase excêntrica mais lenta, essas variáveis interferem diretamente no tempo sob tensão muscular e também na intensidade do exercício. Onde eu tenho uma intensidade muito maior, por exemplo, se eu fizer uma fase excêntrica, a descida no agachamento, mais lenta se comparado se eu fizer ela mais rápida. E outras 2 questões são os braços de alavanca, que nós podemos utilizar não só no agachamento, mas em diversos outros exercícios, e também a energia elástica. E agora eu vou demonstrar para vocês uma execução do agachamento da forma menos intensa em cima desses pontos e depois eu vou demonstrar uma variação, a mesma execução, só que utilizando pontos para aumentar a intensidade da execução. E depois a gente vai discutir um pouquinho isso. Bom, pessoal, eu fiz aí algumas execuções e vocês conseguiram entender alguns pontos que eu utilizei nessa execução? Vamos aí, é o primeiro ponto. A amplitude de movimento. Eu fiz uma amplitude bem curta, então diminui a intensidade do exercício. O tempo sob tensão muscular. Eu utilizei ponto de descanso, então eu diminuo o tempo sob tensão muscular, é um ponto que diminui a intensidade do exercício, e também fiz uma fase excêntrica mais acelerada, mais rápida, eu não controlei muito ela. Outro ponto que vai diminuir a intensidade do exercício. E outra questão é que eu utilizei a energia elástica. Então, voltando agora aqui ao agachamento, eu vou fazer o mesmo exercício. Agora eu utilizei todos esses pontos na direção de diminuir a intensidade do exercício. Agora eu vou fazer o mesmo exercício, porém utilizando esses pontos a fim de aumentar a intensidade desse exercício. Então confira a execução agora.
E aí, conseguiram entender a diferença? Antes eu utilizei o ponto de descanso, estendendo completamente o meu joelho. Dessa vez, quando eu subi, eu mantinha o joelho levemente flexionado. Aumento a intensidade porque eu aumento o tempo sob tensão muscular. Outro ponto, eu aumentei muito a amplitude. Então, o que eu antes descia neste ponto, agora eu consegui descer bem mais abaixo, indicando uma maior intensidade do exercício, se compararmos uma amplitude reduzida com uma amplitude maior. Outro ponto é que ao final da fase excêntrica, início da concêntrica, eu não cheguei lá e já voltei a subir. Chego no final da fase excêntrica, aguardo 2 segundos, 3 segundos para voltar a subir. Então vocês conseguiram ver que o exercício é exatamente o mesmo, só que a execução ela se difere muito a modo de diminuir a intensidade ou de aumentar a intensidade. Tá bom, Jefferson, então eu vou começar um agachamento e eu preciso inicialmente já começar com a maior intensidade possível? Você precisa iniciar mantendo um padrão e uma qualidade adequada desse movimento. Vamos para alguns pontos do agachamento. Então, afastamento dos pés, largura do quadril, um pouquinho mais afastado, direciono um pouco a ponta dos pés para fora. Durante a minha descida, eu vou direcionar os meus joelhos a seguirem a linha da ponta do pé, então evitando um valgo dos joelhos ou um varo dos joelhos. Então, mantendo o alinhamento com a ponta do pé. Outro ponto muito importante é mantermos também as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Então, ao descer, isso é o que vai determinar a amplitude que a gente vai descer. Se, por exemplo, eu faço um agachamento e já logo neste ponto aqui eu já começo a perder a curvatura de lordose lombar. Então, eu vou buscar manter essa amplitude e, aos poucos, ganhando consciência corporal e melhorando a qualidade do exercício, conseguindo manter, eu vou aumentando essa amplitude. Então, vamos lá. Coloquei as mãos à frente para poder manter um centro de equilíbrio adequado e vou descendo. Realizei a execução. Então eu quero aumentar a intensidade. Vamos lá, estou descendo mais devagar, fase excêntrica valorizada. Aumentar ainda mais, parei aqui embaixo, não vou utilizar energia elástica e subir. Parei novamente lá embaixo, não utilizei a energia elástica, subi. Não utilizo também ponto de descanso. Agora eu vou facilitar o exercício. Continuei descendo bem, mas já chego, já subo. Subi, estendo completamente os joelhos e alinho, utilizo o ponto de descanso. Então, dentro de uma execução, eu também consigo, por exemplo, digamos que o meu nível me permita fazer numa mais alta intensidade, somente com o meu peso corporal, utilizando esses recursos, 5 repetições. A partir da sexta eu já não conseguiria mais executar. Então eu posso, aos poucos, ir tirando alguns dos efeitos de intensidade do treinamento. Então se eu não estou utilizando energia elástica, então eu estou chegando lá embaixo, paro e volto a subir. Então no momento que eu não consigo mais manter a qualidade do exercício, eu paro de utilizar essa pausa e passo a utilizar a energia elástica. Então desci, já subo. Mantenho. Tenho que tirar ainda mais essa intensidade. Então desce um pouquinho mais rápido, mais acelerado, que vai ficar um pouco mais fácil de executar. E esses pontos, eles são válidos para todos os exercícios. Você pode utilizar ou não utilizar ponto de descanso, pode utilizar ou não utilizar energia elástica, pode utilizar ou não utilizar uma fase excêntrica mais rápida ou mais lenta. E aí, ficou bem exemplificado? Então vamos para o treino aí. Vou começar com o agachamento e depois eu vou trazer para vocês mais alguns exercícios, mostrando uma progressão do mais fácil para o mais difícil, para o mais intenso, utilizando a princípio somente o peso corporal. Ao chegar no nível em que, não utilizando ponto de descanso, descendo a fase excêntrica mais lenta, não utilizando energia elástica, uma grande amplitude de movimento, o próximo passo seria utilizar alguma sobrecarga externa, podendo ser um halter, uma anilha. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Então aqui na flexão de braço, pessoal, por exemplo, se eu aproximar um pouco mais as mãos, fizer a execução, aqui eu tenho um braço de alavanca menor. É mais simples, é mais fácil. Se eu afastar um pouco mais as minhas mãos, eu aumento o braço de alavanca, aumento a intensidade. E o mesmo ponto, ó, descendo lento, parei, subo, não estendo completamente.
Desci lento, parei, subi. Ah, ficou muito pesado. Aproxime mais as mãos. Desci lento, parei, subi. Ficou muito pesado. Desci, lento, chego e já subo. Estendo todo o cotovelo. Utilizei o ponto de descanso. Outra forma, altero o apoio. Faço o apoio de joelhos, diminuo o sobrepeso utilizado no meu corpo. Mesma questão no exercício de afundo. Procurando manter o alinhamento do joelho com o pé, com o quadril, sem fazer um valgo dinâmico. Ó, alinhamento, todo o pé apoiado, mantendo o centro de gravidade mais ou menos na base do meio do tênis. Então, tronco um pouco à frente e toda a força direcionada para a perna que está à frente. A perna que está atrás apenas vai auxiliar no equilíbrio. Ó, descendo lento, cheguei lá embaixo, parei, subi, não estendo. Desci lento, grande amplitude, cheguei embaixo, parei, subi, não estendo. Mais intenso possível. Agora desci uma velocidade normal, já subo, estendi completamente. Diminui bastante a intensidade só com essas alterações. Agora aqui no stiff, utilizando uma sobrecarga de 10 kg, mantenho os pés na largura do quadril, o joelho vai sempre flexionar, pequena flexão, e eu vou fazer uma flexão do tronco, mantendo o alinhamento da coluna, mantendo o alinhamento da cabeça, evitar de fazer isso aqui, manter a cabeça bem alinhada, desço a máxima amplitude que eu consigo, mantendo a qualidade na execução, padronização do movimento e subo. Então, não estendo completamente, aqui é ponto de descanso, então mantenho uma relativa intensidade no exercício, desci bem, parei, dissipei energia elástica, vou subir, não estendo completamente, desço lento. Aqui grande amplitude, parei, dissipei energia elástica, subi, não estendo, maior intensidade. Desci mais rápido, chego embaixo, já subo, estendi completamente, menor intensidade. Bom pessoal, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido demonstrar com uma certa qualidade aí essas questões que podem ser utilizadas no treinamento a fim de aumentar ou diminuir a intensidade do exercício. Eu busquei aqui exemplificar os princípios básicos do porquê utilizar ou não utilizar esses recursos e demonstrar para vocês como pode-se aumentar ou diminuir a intensidade. Não trouxe somente um treinamento prático, busquei trazer também a explicação a fim de que você se conscientize e entenda esses princípios e não apenas reproduzir algum treinamento. Por isso que eu digo, esta aqui não foi uma receita de bolo, foi apenas uma sugestão de treinamento. Não necessariamente a ordem desses exercícios é a mais indicada para você, não necessariamente o número de séries, de repetições por séries é o indicado para você. Se você é um praticante, e busca uma qualidade nessa sua execução, no seu treinamento, então procure a orientação de um profissional de educação física habilitado e credenciado para montar para você um planejamento individualizado, seu planejamento de corrida, de fortalecimento para sua musculatura, principalmente se você apresenta alguma patologia de coluna, de desvio postural ou algo que possa afetar a sua execução desses exercícios. Quero agradecer aqui a sua audiência que assistiu esse vídeo até o final. Solicito que se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, alguma crítica, deixe aí nos comentários no YouTube para que eu possa analisar esses comentários e buscar desenvolver o melhor possível esse material que nós estamos disponibilizando aqui para vocês. Então, na semana que vem tem um novo vídeo dessa série que vai auxiliar você, corredor, a entender melhor esse processo de periodização, treinamento e qualificação do treino para corrida de rua, corrida de obstáculos e corrida de aventura. Um forte abraço, aguardo você no próximo vídeo. Se não assistiu os últimos vídeos, assista. Se você ainda não é inscrito no canal Treino em Foco, inscreva-se, deixe seu gostei, deixe seu não gostei, dê o seu feedback para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima!